hermanos e hermanas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse cantinho aqui que foi criado com tanto amor, com tanto carinho, especialmente para você. Hoje a gente vai falar exatamente do que a gente ouve na nossa dinâmica inteira. Quem tá aí dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas vai entender bem do que eu tô falando. O tempo todo o que a gente mais ouve é: você precisa soltar, você precisa desapegar. O que realmente é esse soltar, né? É um assunto que eu resolvi trazer aqui, um tema que eu resolvi trazer, porque tem muitas informações, né, hoje na internet falando sobre dinâmica de chamas gêmeas, enfim, e tem umas que mais confundem a gente do que ajudam, do que auxiliam de fato. Então achei importante trazer aqui a minha perspectiva sobre esse rolê todo, lembrando sempre que tudo que eu falo aqui faz parte da minha perspectiva de realidade, de tudo que eu já experienciei, de tudo que eu já estudei até o momento. Então, assim, não levem nada como uma verdade universal, tá? Entendam o que ressoa aí dentro de vocês, e se ressoar aqui, bom, estamos bem conectados na mesma frequência, e se não ressoar também, tá tudo certo, gente, tá tudo certo, cada um na sua perspectiva, na sua verdade, mas eu espero que de alguma forma auxilie você na sua caminhada, na sua jornada. Mas antes de entrar de fato no assunto, deixa eu me apresentar, né, para quem tá chegando aqui agora, para quem é novo, nova aqui no canal, muito prazer, o meu nome é Fernanda Tollen. E eu estou nesse momento, neste agora, terapeuta energética, onde eu trabalho com o meu próprio método de atendimento, que é a autocura estelar, exatamente para poder te auxiliar na sua jornada de autocura. Para a gente começar, eu quero que você me responda aqui nos comentários. O que é, de fato, para você o soltar, o desapegar dentro da dinâmica? O que isso significa? Como que você recebe? Como ressoa esse soltar para você? Me conta aqui nos comentários para que a gente possa expandir um pouquinho mais. Porque assim, eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, mas não custa repetir, que pela minha perspectiva de realidade, somos um ser espiritual energético vivendo uma experiência física na matéria. O que isso quer dizer? O que realmente somos, a nossa essência, né, é muito maior do que apenas isso aqui. É o que a gente realmente é. E aí essa essência projeta, emana no campo físico uma personalidade, um corpo físico, para poder ter as experiências aqui na matéria, né, a nível físico. E o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que essa essência projeta esse ego, né, essa personalidade, nós tendemos a viver muito mais pela personalidade do que pela nossa essência. É como se desligassem um botãozinho de quem a gente realmente é, a gente fica aqui preso dentro de uma matrix, né, vivendo e acreditando só no que é palpável. Porém, esse ego aqui, encarnado, que é o que a gente passa a vida acreditando que é o que a gente realmente é apenas uma programação. E essa programação, ela não pensa por ela mesma, ela simplesmente vai repetindo padrões. E à medida que vai repetindo padrões, sempre é no intuito de te proteger. Sempre, sempre, sempre. Eu sempre falo isso, o ego ele não é ruim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa dele para estar aqui encarnado nesse momento, nesse agora. Porém, esse ego normalmente está ainda num nível de consciência muito baixo. Ou seja, colocando sempre esse trauma de todas as feridas à frente, nos desconectando com a nossa essência, com quem a gente realmente é. E por que eu tô falando sobre tudo isso? Porque muitas vezes, como uma forma de nos proteger de fato, o ego, ele dá umas sabotadas no rolê. Então, quando a gente fala no soltar, quando a gente fala no desapegar, a gente precisa entender de fato se a gente está soltando, desapegando, num nível de consciência mais elevado desse ego ou essência, ou se a gente está simplesmente mascarando aqui com o nosso ego, às vezes com o nível de consciência muito baixo ainda, mentindo pra gente mesmo. Resumidamente,
Você está sendo verdadeiro com você mesmo, com o que você é em essência, com o que você realmente sente no seu processo de evolução? Ou você está mentindo para você mesmo para tentar se encaixar dentro de padrões, de rótulos, dentro até da própria dinâmica? Tem muita gente que sempre me pergunta, muitas pessoas me perguntam como que eu consigo trabalhar dentro desse soltar, como é que eu consigo desapegar, como é que foi esse processo para mim. E aí eu me lembro que bem no início da minha dinâmica, logo após a reconexão, eu caí numa neia. E foi uma neia de 45 dias, onde vieram muitas coisas à tona, muitas coisas à tona. E assim, é um sentimento muito obsessivo, de fato, né? Quando a gente desperta para o vínculo e passa aquela reconexão, aquela lua de mel, e você se vê num outro lugar, entre aspas, sozinha, tendo que lidar com aquele turbilhão, com aquele vulcão de sentimentos. E aí, o que eu acho muito interessante, como eu sempre digo que não existe uma receita de bolo nas dinâmicas, é exatamente por isso, é que eu tive uma preparação antes de ter realmente a reconexão com o meu gêmeo, né? Para quem já me acompanha aqui no canal há mais tempo, sabe da minha história, mas eu conheci meu gêmeo lá atrás, com 17 para 18 anos, e onde a gente teve um rolê e a gente ficou 15 anos separados. E até ter essa reconexão. Nesses 15 anos que a gente ficou separados, tive um outro relacionamento de 13 anos, enfim, tive a minha vida, né? Eu vivi uma vida ali, procurando por aquele vazio que sempre gritava aqui dentro. E aí, quando eu tive esse relacionamento de 13 anos, terminei esse relacionamento de 13 anos, foi quando eu falo que eu tive uma preparação, que do término do meu relacionamento até a reconexão de fato com o gêmeo, teve 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio mais ou menos aí de preparação, que foi aquele furacão na vida, onde eu vivi 200 vidas em uma só. Praticamente isso. Foi um momento muito louco da minha vida, onde eu tava muito focada na minha espiritualidade, tipo assim, eu mergulhando de cabeça, de fato, em todo o rolê. E com esse mergulho, eu meio que tive essa preparação do soltar, do desapegar. Porque foi o momento onde eu mais senti vazio na minha vida. E como eu não sabia nada ainda sobre esse rolê de chama gêmea, né, eu nem acreditava em alma gêmea, quem diria chama gêmea, na época, como eu não sabia nada disso, eu tava trabalhando esse vazio emocional que eu sentia aqui dentro de mim, eu chamava de buraco, eu falava, tem um buraco aqui que dói demais, referente ao meu pai e à minha mãe. E assim, mesmo eu tendo tido uma criação maravilhosa com pais super presentes, super amorosos, o tempo todo. Então, quando a gente fala de feridas emocionais, inclusive, né, a gente não tá falando sempre de pais genitores ausentes. Não. Às vezes é uma coisinha desse tamanho que desperta a ferida, que realmente precisa ser despertada para que a gente olhe para essa cura a nível de alma. Então, assim, eu já tava nesse 1 ano e meio trabalhando tudo isso e trabalhando a minha solitude, porque no início era muito doloroso essa solidão. Eu conseguir me ver novamente dentro de um mundo onde cada um está preocupado somente com o seu umbigo e o mundo funciona, né? Gira a todo tempo. Nesse momento, eu me ver ali sozinha, comigo mesma, trabalhando nas minhas emoções, nas minhas curas. Então, por mais que eu estivesse muitas vezes rodeada de pessoas, de amigos, de família, eu estava sozinha, eu estava me sentindo sozinha. Então, eu tive que começar a entender o que era essa completude lá atrás, antes dessa reconexão, nesse 1 ano e meio, mais ou menos, né? Que eu falo que eu tive de preparação. Então, nesse momento, eu conheci várias pessoas, eu me relacionei com várias pessoas e aprendendo sempre o soltar, sempre o desapegar, sempre o você vai viver com aquela pessoa que você precisa viver, que você merece viver nesse momento que tá escrito ali no seu plano de alma e tá tudo bem. Depois cada pessoa segue a sua vida e tá tudo certo, né? Aprender ali com as relações. Então, isso me deu uma bagagem e uma experiência, digamos assim, uma experiência muito boa,
que me auxiliou de fato após essa reconexão. Porque eu sempre falo que se eu não tivesse tido essa preparação, eu não sei mesmo, como teria sido essa Neia pós-reconexão. Porque mesmo com essa preparação foi muito difícil, foi muito desafiadora para mim. E aí, logo após essa Neia, nós retomamos o contato, né, eu e o complemento, e foi dada a oportunidade de continuar esse caminho de aprendizado do desapego, do soltar. É como se fossem pitadas, né, de desapego, pitadas de soltar, uma ressignificação de padrões e crenças, assim, bizarro, porque é como se realmente tivesse me desconstruído completamente para poder começar a reconstruir, né, sob uma outra perspectiva de realidade, de verdade. E aí, nesses momentos, lembrando que trabalho esse desapego e esse soltar até hoje, tá, gente? Eu, Fernando, aqui, não acredito de fato que a gente consiga soltar 100% estando encarnados dentro de um ego. Tá? Eu acredito que a gente só solta de verdade 100% a partir do momento que a gente já está desencarnado, porque, né, a partir do momento que tem o ego, por mais alto que esteja esse nível de consciência desse ego, é um ego, né? Então tem um resquíciozinho ali de apego de alguma forma. Porém, voltando, quando a gente retomou esse contato, né, eu continuei tendo a oportunidade ali de trabalhar esse desapego, esse soltar, enfim, todo esse rolê, tinham muitos momentos que as minhas pouquíssimas amigas, de verdade, que sabiam da minha dinâmica, porque pouquíssimas pessoas sabem de fato da minha dinâmica, né, de todos os detalhes envolvidos, falavam comigo: nossa, mas você precisa se valorizar. Nossa, mas você precisa falar não. Você precisa não atender o telefone. Você precisa dar um gelo. Você precisa fazer um jogo. Você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa aquilo, enfim. E eu escutava aquilo e falava: cara, ego com ego não dá certo. Se eu entrar com o meu ego, vai bater com o ego. Então, assim, não é o caminho. Não. Ego ferido, nível de consciência lá embaixo, não é o caminho. E aí, pra mim, eu sempre falei, joguinhos de ego não funciona dentro de um relacionamento de almas, principalmente de chamas gêmeas. Então, por mais que num relacionamento comum, né, de almas afins ou kármicos, enfim, funcione um joguinho ali onde você faz um charme, e aí faz uma horinha aqui, faz uma coisinha ali, enfim, relacionamento de chama não funciona dessa forma. Ou é através do amor, e aí a dinâmica anda, ela nem anda, ela decola, ou você vai ficar ali, preso nesse ego ferido, cheio de joguinhos e não vai funcionar. Então, cada vez que elas falavam isso comigo, na melhor das intenções, de fato, que elas estavam falando, porque nenhuma delas estava no rolê de chama gêmea. Então, por melhor que fosse aquela intenção, não era o que meu coração respondia. Não era o que a minha intuição dizia para fazer, sabe? E eu passei por períodos, assim, muito confusos de, poxa, será que eu realmente estou fazendo certo? Ou será que eu preciso seguir o que, né, as pessoas de fora ali estão falando? Enfim, foi bem confuso, mas que bom que eu ouvi meu coração. E aí, tem duas coisas que, na minha opinião, são muito importantes da gente analisar numa situação como essa. Primeiro ponto. Isso não era o que eu sentia de fato, de fazer. Então, se não é o que eu tô sentindo de fato, e quando eu falo de sentir, eu falo sentir a nível de essência, tá? Não é o sentimento ferido do ego, tá? Se eu não sentia de fato, eu estaria agindo de acordo com o meu ego, para agradar, para dizer que eu estava fazendo algo, sabe, que ressoava como certo perante aquelas poucas pessoas que sabiam da minha dinâmica. Então, o primeiro ponto é que entrar nesse jogo, na verdade, ia cada vez mais alimentar o meu ego ferido. Segundo ponto, além de não ser o que meu coração direcionava, vinha um medo gigante dentro de mim.
que eu falava, meu Deus, mas então, se eu parar de atender, ou se eu não encontrar, ou se acontecer isso, ou se acontecer aquilo, nunca mais essa pessoa vai me ligar, nunca mais eu vou encontrar, custei achar a minha vida inteira, buscava por algo aqui, e quando eu encontro, né, vou jogar tudo pro alto dessa forma. Enfim, existe um medo, que é um medo do meu ego, porque a essência tinha a certeza da reunião, sempre teve. Porém, o meu ego sempre teve o medo de não acontecer a reunião, sempre teve o medo de cair naquele vazio de novo, naquela solidão novamente. Então, são dois pontos muito importantes de se analisar, porque é muito importante que a gente entenda que, por melhor que seja as intenções de pessoas que estão à sua volta, pode ser de terapeutas, pode ser de especialista em chama gêmea, pode ser de melhor amiga, pode ser de pai, de mãe, não interessa de quem seja. Por melhor que a pessoa tenha uma intenção em te ajudar, ela nunca vai saber de fato o que é melhor para sua dinâmica. Nunca, 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 nunca. Então, diferente de qualquer coisa, o mais importante é que você se atente para a sua intuição, para o que você realmente sente, para o que você realmente vê vindo do seu caminho de alma e siga aquilo. Mesmo que você tenha que ir contra o mundo. Só você vai sentir o que está no seu plano de alma de fato. Né? É como eu falo de confirmação de vínculo. Tem vários terapeutas maravilhosos que fazem confirmação de vínculo. Eu não faço. Porém, esses terapeutas, por mais conectados que sejam, existe o risco de dar um falso positivo ou um falso negativo. E só o seu coração, de fato, vai saber se é a sua chama gêmea ou não. Então, assim, mas o meu ego, ele tá precisando de uma confirmação aqui. Beleza, faz a confirmação de vínculo externa. Porém, se atente a fazer a sua confirmação de vínculo interna, que é a mais importante dentro desse rolê todo. E aí, em resumo, o que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse escutado todas as opiniões das minhas amigas ali, na melhor das intenções, frisando novamente isso, na melhor das intenções e feito o que elas estavam me sugerindo, primeiro ponto que eu estaria fingindo que eu estava soltando. Fingindo que eu tava desapegando, fingindo pra mim mesma. Tá bom, não vou atender não, e vou dar um gelo aqui, vou dar um bloco, tirar ele de todas as redes sociais e tudo mais, e dar um bloco aqui, porque agora eu estou plena, estou aqui, ó, na minha vida, na minha solitude, ó, tá tudo certo. Cara, se por dentro eu tô remoendo, tá doendo a saudade, tá doendo o não falar, você não tá soltando de fato. Você não tá soltando de fato. Entendeu? Então, o primeiro ponto para ver é isso. Ou seja, ego te sabotando. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Outra coisa. Se eu fizesse tudo isso, eu estaria fingindo um soltar e postergando mais ainda o meu trabalho. Porque o nosso processo de cura, ele acontece quando a gente, em primeiro lugar, assume a responsabilidade por toda aquela dor que a gente está sentindo. Traz para a consciência toda aquela dor, toda aquela ferida, todo aquele incômodo. A partir do momento que você assume essa responsabilidade para você mesmo, você abre a possibilidade de cura. Então, se eu viver um tempo fingindo que eu tô desapegada, que eu tô soltando, que eu tô isso, que eu tô aquilo, em que momento que eu vou de fato curar isso? Em que momento de fato que eu vou aprender a me preencher do meu próprio amor se eu tô mentindo para mim mesma? Vai prorrogar a dinâmica. Vai ficar estendendo. Entende? Tá fazendo sentido aí pra você? Tá ressoando toda essa informação? Como é que tá chegando aí pra você? Se tiver fazendo sentido, eu peço que você curta esse vídeo nesse momento, que você compartilhe com os amigos, com as amigas dos Paranauês energéticos, que estão dentro de uma dinâmica de chamas gêmeas, principalmente, não é verdade?
E se você ainda não se inscreveu no canal, peço que você se inscreva também. Ajuda a gente, né, a dar esse levante, a divulgar o canal para mais e mais pessoas, que dessa forma a gente vai expandindo cada vez mais esse conteúdo, essas informações. E como eu sempre digo, a sua cura é a minha e a nossa é a do mundo. Quanto mais a gente for nos curando, expandindo essa energia de cura, né? Mas a gente está contribuindo também para a cura do todo. Esse rolê, gente, é muito parecido com o que eu falo sobre a separação. Que a separação, de fato, ela tá muito mais interna do que externa, né? Ela é muito mais interna do que externa. O externo é apenas um reflexo do que tá aqui dentro. Inclusive, para quem ainda não assistiu, eu vou deixar o card do vídeo que eu falo sobre separação aqui para vocês poderem acompanhar. E foi aí, dentro desse processo, né, estudando sobre essas questões todas de separação também, que eu comecei a entender de fato o rolê, que não existia uma receita de bolo, porque tem muito material, tem muito conteúdo, tem muitos terapeutas que frisam tanto que se não acontecer a segunda separação não existe reunião, né? Mas sabemos que não existe uma receita de bolo, então não necessariamente vão ter duas separações físicas. Tem gente que tem uma, tem gente que tem 3, tem gente que tem 10. Então assim, cada dinâmica é uma. Você tá levando a sua dinâmica pelo ego, você tá levando a dinâmica pelo amor. O que você já trabalhou, você e o seu complemento, em outras vidas, que fases vocês já passaram em outras vidas e que vocês não precisam repetir aqui agora, nesse agora. Então é tudo muito personalizado, digamos assim, né? Não é a melhor palavra. Mas assim, não é receita de bolo, resumidamente falando. Então, quando eu comecei a perceber todas essas coisas, eu comecei a entender de fato também que, como não tem uma lei específica para separação, também não tem uma lei específica para o soltar, para o desapegar. E ele vai acontecendo em ciclos, a cada fase, sabe? E que o soltar de fato, de você conseguir liberar realmente, né? E começar a sentir essa completude mesmo num nível maior, é quando você entra na rendição. E aí, quando você entra na rendição, é natural o soltar. Só que o soltar, ele não é excluir o complemento. Que aí tem muita gente, eu morro de rir. É muita gente que eu leio os comentários falando assim, ai, eu já estou na rendição, já soltei, já desapeguei do meu gêmeo, já soltei, nem quero mais a reunião. Beleza. Gente, na boa. A pessoa não tá sendo verdadeira nem com ela mesma. Porque a partir do momento que ela vem falando a frase, eu nem quero mais a reunião, você tá vendo o ego ferido, esmiuçado aí. Ego ferido, esmiuçado. Você acha que o ego, no nível de consciência abaixo desse jeito, tá num soltar? Tá numa rendição? De fato? É óbvio que não. Óbvio que não. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com ser verdadeiro com a gente mesmo. A partir do momento que você é verdadeiro com você mesmo, aí sim você consegue de fato ir seguindo todas as fases da dinâmica, trabalhando nas suas curas, na sua jornada de autocura, trabalhando nessa jornada de autocura, tá elevando o nível de consciência do seu ego também, tá despertando o complemento, enfim, e as coisas vão acontecendo de acordo com a sua linha do tempo, com a sua linha da vida, com o que tem que acontecer em cada data específica. Agora, senta num banquinho, faz meia dúzia de curas, chega e fala, ai, nem quero mais não, deixa ele lá que agora eu quero seguir a minha vida. Cara, tá mostrando o nível de consciência lá embaixo. É sobre o amor. Não é sobre uma rusga, sabe? Um bater de frente. Então, assim, quando a gente chega na rendição, de fato, fica tudo mais leve. Aquele peso das costas vai ficando mais leve, vai, né, ficando mais tranquilo. Porém, o amor aumenta. A cada fase que a gente vai entrando, a cada nível de consciência que a gente vai elevando e expandindo, a cada frequência que a gente vai subindo,
O amor, ele só aumenta, ele não acaba, ele não diminui. Porém, é um amor que ele passa de uma separação dual para uma unicidade completa. Então, você não sente mais aquela obsessão pelo gêmeo, pelo estar com o gêmeo a todo tempo, porque você já sente o gêmeo em você. Você já está integrando ele em você. E começam a acontecer coisas muito loucas nessa fase. Muito loucas e lindas, assim. Mas assim, se a gente for falar, a gente fala, meu Deus, que loucura que está acontecendo. Por quê? Porque essa completude, ela vai chegando naturalmente. E quando ela vai chegando naturalmente, você vai conseguindo visualizar de fato o que era aquela separação e que ela não existe mais. Então não é que você não queira mais estar em reunião, não queira mais estar com o gêmeo. Longe disso. Você sempre dentro de uma dinâmica que chama gêmeas, quando você eleva o seu nível de consciência e entende o propósito todo daquilo, dessa reunião para a ascensão da sua alma, não tem como você não querer que essa reunião aconteça, porque sem essa reunião a alma não vai ascender. Entendeu? Então, assim, é muito maior do que, de fato, uma crisezinha de relacionamento romântico, onde você fala, ai, também não quero mais a pessoa, agora eu tô ótima aqui comigo, ó, meu trabalho tá ótimo, tô aqui curtindo meus contatinhos e tá tudo certo. Cara, na boa, vamos ser verdadeiro com a gente mesmo, né? Porque só assim que a gente vai conseguir, de fato, elevar os nossos níveis de consciência, elevar vibração, passar as fases, entrar em união, para a partir dessa união ter a fusão e acender a alma. Que é o que a gente está fazendo aqui. Que é o nosso propósito em estar aqui, de fato. Um lembrete muito importante aqui, para você, para mim, para todas as pessoas. Soltar é leve. Soltar é amor. É tranquilo. É completo. Sabe? Soltar de fato é uma conexão tão forte com a sua essência que naturalmente se conecta ao seu gêmeo, uma certeza, uma fé, uma ligação direta com o divino, de fato, que transcende. É leve. Não é doloroso, não incomoda, você não fica remoendo coisas. Então, só um lembrete para que possa integrar aí dentro e auxiliar de fato na conexão, para que você consiga cada vez mais soltar, desapegar de toda essa perspectiva, esse padrão mundano, matrix, apegado. Quanto mais na essência você tá, quanto mais eleva os seus níveis de consciência do ego, mais perto do soltar você tá. Você chega naturalmente, sem fazer cena pro outro achar que você já tá super evoluído, super evoluída, entendeu? É sobre isso. Inclusive eu vou deixar uma meditação aqui para vocês, aqui no card, aqui embaixo na legenda, maravilhosa, que vai auxiliar muito vocês nesse processo do soltar, do desapegar, que é trazendo luz ao medo. Essa meditação é linda, é um exercício. E seja muito, muito, muito verdadeiro com você mesmo quando fizer essa meditação, porque ela vai te trazer resultados surpreendentemente maravilhosos, de coração. Então é isso, minha gente. Quero agradecer a todos vocês que chegaram aqui até o final desse vídeo, agradecer a todos que curtiram, a todos que comentaram, aos inscritos aqui do canal, dizer que eu estou imensamente feliz de estar com vocês conectadas nesse momento, nesse agora. E até o próximo vídeo. Um beijo para cada um de vocês. Arro!